Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão administrativa ordinária do Egrégio Tribunal Pleno da data de hoje, 24 de março de 2014. Cumprimento inicialmente todos os desembargadores, fazendo hoje nas pessoas do desembargador Nelson Bueno do Prado e do desembargador Antônio Arantes Martins, nossos mais novos magistrados da Corte, reiterando os votos de felicidades, muito sucesso e de que sejam muito bem-vindos a essa Igreja da Corte. Dando início à nossa sessão, já coloco, sem delongas, a apreciação dos senhores a ata da sessão administrativa plenária solene realizada no dia 10 de março de 2014, a ata de número 7 de 2014. Alguma objeção, alguma informação, alguma dúvida? Aprovada a ata. Vamos ao pregão do primeiro processo. É o processo 46.06.41 de 2013, assunto reclamação disciplinar em face de magistrado. Representante a Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Representado Lúcio Pereira de Souza, juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de São Paulo. Relatora desembargadora Jane Granzotto Torres da Silva, revisora desembargadora Ana Cristina Lobo Pettinati. Está inscrito para sustentação oral o advogado Dr. Rogério Martins. Está dispensada a leitura do relatório, doutor? Com a palavra, por favor. Eminente presidente, eminente relatora deste procedimento, ilustres julgadores, ilustre membro do Ministério Público aqui presente. Antes de cuidar do mérito da pretensão punitiva, é preciso discorrer sobre uma nulidade insanável que aconteceu no recebimento desta pretensão. A defesa encontra substrato para fazer essa alegação no inciso 10 do artigo 93 da Constituição Federal, que diz: as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Pois bem, eminentes julgadores, a ata daquela sessão registrou a tomada de 66 votos, sendo 23 votos pela improcedência do pedido. 42 desembargadores votaram pela admissão. Este número não é suficiente para preencher a maioria prevista na Magna Carta, até porque a constituição deste plenário, regimentalmente prevista, abrange 94 desembargadores. E mesmo que se leve em conta, eminentes desembargadores, as exceções previstas no artigo 98, parágrafo 4º do regimento interno dessa Casa, o número também não seria suficiente. Exigir-se-iam 45 desembargadores. Na medida em que houve 42 votos favoráveis à instauração do procedimento, a maioria deste plenário não chancelou a abertura do processo. Em razão disso, a defesa suscitou, em razões finais, a nulidade do procedimento, pugnando pelo arquivamento do feito. Em relação ao mérito, eminentes embargadores, há dois aspectos que merecem reflexão dessa Corte. O primeiro aspecto diz respeito ao fenômeno da tipicidade. Cotejando o fato descrito no parecer da Corregedoria, a norma proibitiva, também firmada naquele parecer, verifica-se que a tipificação não se preencheu totalmente. Eis que a conduta do magistrado Lúcio Pereira de Souza não ocorreu no meio de comunicação social. Isso é importante, eminentes desembargadores, porque a manifestação do eminente magistrado se deu num procedimento disciplinar inicial movido a ele, e ele se manifestou em relação a esse procedimento. Não houve publicização daquela opinião externamente. Esse fato levou o desembargador Manuel Ariano a rechaçar a pretensão, dizendo que a tipificação não havia se aperfeiçoado. Com certeza, eminentes embargadores, a conduta do magistrado Lúcio também é albergada pelo artigo 41 da LOMAN,
eis que não houve excesso de linguagem ou qualquer impropriedade naquela manifestação, valendo dizer que a Constituição Federal tutela a livre manifestação do pensamento, extraindo-se dessa garantia o direito de crítica. Há, portanto, sob essa visão, eminentes desembargadores, a tipicidade da conduta, insistindo-se no fato de não ter havido publicização externa do acontecimento. Isso também impressionou na primeira sessão de julgamento o desembargador Ricardo Trigueiros, que elaborou um voto muito bem feito. Além disso, eminentes desembargadores, o segundo elemento que leva à absolvição do magistrado Lúcio diz respeito ao seu direito de crítica. Ele formulou um ponto de vista dizendo respeito aos procedimentos administrativos, jurisdicionais de escolhas de magistrados para atuarem no segundo grau. Isso é um tema afeto ao magistrado Lúcio, está na titularidade de uma vara trabalhista. E ele enalteceu que havia um certo disparate nesse critério de escolha. A preterição da antiguidade, inclusive, como critério de escolha, é um fenômeno que vem sendo debatido no âmbito nacional pelos magistrados. Particularidade que deve e pode ser objeto de críticas. No fim das contas, buscou o eminente magistrado Lúcio o aperfeiçoamento das instituições. Não agiu de forma beligerante, não teceu qualquer comentário desaroso à pessoa de qualquer membro desse plenário e fez uma crítica dentro da sua concepção intelectual. A leitura do escrito, eminentes desembargadores, posto em 2 páginas de papel, não se verifica, repita-se, excesso de linguagem ou qualquer impropriedade que possa justificar a punição de um magistrado com 20 anos de serviços prestados à magistratura paulista, ao povo de São Paulo e à classe jurídica como um todo. Em razão dessas objetivas considerações, eminentes julgadores, pede o magistrado Lúcio que a pretensão punitiva seja julgada improcedente e, se assim não for, que seja reconhecida a nulidade suscitada em razões finais e também embargos de declaração que foram rejeitados no início do procedimento. Muito obrigado pela atenção de todos. Com a palavra, a relatora, desembargadora Jane Granzotto Torres da Silva. Pois não, senhora presidente. Já houve a dispensa do relatório, senhora presidente? Já houve a dispensa do relatório. Pois não. Então, aqui uma preliminar de nulidade da decisão de instauração do processo administrativo disciplinar, que foi, inclusive, aventada e reiterada na defesa. Cito aqui o artigo 93, inciso 10º da Constituição Federal, que também foi aventado da tribuna, e me abstenho de lê-lo. Também o Conselho Nacional de Justiça, seguindo a diretriz já prevista pela Lei Maior e visando a uniformização da discussão relacionada ao tema em debate, editou um enunciado administrativo de número 10, seguinte teor: ressalvadas as situações pretéritas, quer se trate de procedimento em andamento ou já decidido a partir da edição deste enunciado, a decisão que instaura processo administrativo disciplinar contra magistrado deve ser tomada pela maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno ou do órgão especial, quando no exercício dessa atribuição. Derradeiramente, a Resolução 135, de 13/7/2001, também do Conselho Nacional de Justiça, nos parágrafos 4º e 5º do artigo 14, estancou qualquer dúvida acerca do quórum necessário à deflagração do processo administrativo disciplinar em face do magistrado, valendo a leitura. Artigo 14. Antes da decisão sobre a instauração do processo pelo colegiado respectivo, a autoridade responsável pela acusação concederá ao magistrado prazo de 15 dias para a defesa prévia, contado da data da entrega da cópia do teor da acusação e das provas existentes. Faço aqui também a transcrição do parágrafo 4º e no parágrafo 5º, que é o importante. Determinada a instauração do processo administrativo disciplinar pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou do respectivo órgão especial,
O respectivo acórdão será acompanhado de portaria que conterá a imputação dos fatos e a delimitação do teor da acusação, assinada pelo presidente do órgão. Nesse contexto, diversamente do que pretende fazer crer o representado em suas vastas considerações, inexistiu violação ao dispositivo constitucional em epígrafe, tampouco as normas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça, já acima enfocadas, porquanto o processo administrativo foi indubitavelmente instaurado por deliberação da maioria absoluta dos membros desta Corte Regional, considerado o número efetivo de seus desembargadores, ou seja, tomando-se por parâmetro os cargos concretamente ocupados, com exclusão dos cargos vagos, bem assim dos magistrados licenciados, impedidos e suspeitos, em plena consonância, inclusive, com as normas do nosso regimento interno, que aqui transcrevo. E o interessante é citar apenas o artigo 98, em seu parágrafo 4º, que diz: em qualquer hipótese, o quórum de abertura das sessões e a definição de maioria dos membros efetivos do Tribunal Pleno e do órgão especial para a deliberação serão definidos em função do número de desembargadores integrantes do quadro e em condições legais de votar, excluindo-se os licenciados, os suspeitos, os impedidos e as vacâncias. Na hipótese concreta, das informações ofertadas pela ilustríssima senhora secretária-geral judiciária substituta, folhas 91, deflui que, por ocasião da sessão plenária que desaguou na instalação do presente feito, o egrégio Tribunal Pleno era composto por 84 desembargadores, dos quais 4 encontravam-se afastados por licença médica, 2 estavam impedidos em razão do disposto no artigo 97, parágrafo único do regimento interno, e 1 declarou-se suspeito, sendo certo que o quórum de instalação dos trabalhos era de 40 desembargadores, à luz do artigo 98, parágrafo 1º, inciso 1º do regimento. Nessa senda, ao contrário do entendimento travado pelo representado, empenho em destacar que as 94 vagas que compõem o egrégio Tribunal Pleno, reiteradamente mencionadas na peça combativa, não poderiam ser consideradas no cômputo da maioria absoluta, tendo em vista que, nos moldes já salientados, à época da sessão plenária realizada aos 19 de 8 de 2013, a totalidade das cadeiras existentes ainda não havia sido preenchida. Frise-se ainda que o próprio enunciado administrativo 10 do Conselho Nacional de Justiça, no qual a linha defensiva louva suas premissas, é suficientemente claro ao estabelecer que, abro aspas, a decisão que instaura processo administrativo disciplinar contra magistrado deve ser tomada pela maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno ou do órgão especial, e aí grifei, quando no exercício dessa atribuição, o que, por uma questão de lógica jurídica, induz à conclusão de que os cargos não preenchidos não podem ser incluídos na composição do quórum para abertura do processo administrativo disciplinar, mas tão somente os membros efetivamente aptos a votar. Assim, a teor do artigo 98, inciso 1, a linha B, combinado com o parágrafo 4º do regimento interno, constata-se que a maioria absoluta foi considerada dentre 77 desembargadores e, portanto, por simples cálculo aritmético, corresponderia a 39 magistrados. Nesse contexto, considerando-se 43 desembargadores votaram pela deflagração do processo administrativo disciplinar, é que surge nítido que o quórum de votação, maioria absoluta, restou atingido, o que vale dizer que o egrégio Tribunal Pleno atentou não apenas aos ditames constitucionais, como também às normas regimentais que disciplinam a matéria, devendo ser repelida a alarmada violação ao inciso 10º, artigo 93 da Lei Maior. Nesse sentido, inclusive, é o parecer da douta Procuradoria Regional. Estou rejeitando. Quanto ao mérito, eu indago de Vossa Excelência... Pois não, senhor presidente. Inicialmente, cumpre enfatizar que, a despeito da clareza solar da Portaria GP 48/2013, delimitando o teor da acusação por ofensa, em tese, aos dispositivos acima delineados, certo é que o representado, em momento algum, rechaçou especificamente as razões expostas pela senhora Corregedora Regional, ensejadora do juízo acusatório firmado pelo egrégio Tribunal Pleno na sessão realizada em 19 de agosto de 2013. Em verdade, o representado limitou-se a reiterar ou replicar, para utilizar a expressão lançada em defesa, folha 195, as exposições contidas nos embargos declaratórios opostos contra a decisão plenária que resultou na instauração do processo administrativo disciplinar, os quais sequer foram conhecidos,
calcadas na inexistência de pressuposto processual de validade da relação, uma vez que a maioria atingida, 42 votos acompanhando o voto da senhora corregedora regional, no entender do representado, não teria atendido a maioria absoluta exigida pelo inciso 10 do artigo 93 da Lei Maior e pelo enunciado 10 do Conselho Nacional de Justiça. Tanto assim que a pretensão final formulada na peça combatida cinge-se ao, entre aspas, provimento dos embargos declaratórios opostos. Abro aspas novamente. Reconhecendo-se o caráter infringente da medida, para arquivar-se o procedimento em função do quórum não atingido, maioria absoluta dos membros do Pleno do TRT da 2ª Região, o que efetivamente não encontra respaldo jurídico no presente momento processual. A despeito da situação jurídico-processual susinfocada, é certo que a questão posta se resolve pela análise e interpretação do teor do ofício enviado pelo juiz Lúcio Pereira de Souza à Corregedoria Regional, ao ser instado a justificar o adiamento das audiências de 2 semanas do período da tarde, junto à 2ª Vara do Trabalho de São Paulo, da qual o representado é titular, considerados os termos dos artigos 35, inciso 1 e 36, inciso 3 da Lei Orgânica da Magistratura e dos artigos 12, inciso 2 e 22 do Código de Ética da Magistratura. Com efeito, na correspondência, frise, de cunho absolutamente oficial, o juiz Lúcio Pereira de Souza, após apresentar a justificativa solicitada pela Corregedoria Regional sobre seu ângulo de análise, passou a tecer considerações não condizentes com a serenidade e a exatidão exigidas do magistrado, artigo 35, inciso 1 da LOMAN, nos seguintes termos, abro aspas, nada obstante esta vara exceda regularmente o parâmetro máximo do que seria o ideal da prestação jurisdicional previsto na Lei 6.947 de 81, esse egrégio tribunal desconsiderou completamente o trabalho para privilegiar, e aí coloca o magistrado em caixa alta, contatos políticos, quando houve nos últimos anos a convocação dos juízes titulares de vara para atuar em substituição aos excelentíssimos desembargadores. E isso mesmo contra o previsto no regimento interno dessa Corte, como de todos sobejamente sabido. Salvo má fé, salvo má formação da ata daquela sessão do Tribunal Pleno, que assim fez a escolha, lá não se leu nenhuma manifestação dessa egrégia corregedoria em defesa do trabalho, omitindo-se completamente sobre o tema. Espera-se, assim, que com esta egrégia corregedoria está no momento e nesse ponto de bom tom, buscando informações sobre a pauta, o que em relação a esta 2ª Vara posso assegurar que sempre cumpriu mais do que previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 6.947 de 81, faça de igual modo sua parte na defesa intransigente quando das futuras sessões do Pleno sobre o tema da substituição aos excelentíssimos desembargadores, de convocações em consonância com o número de audiências realizadas durante o ano imediatamente anterior. Isso traria motivação implícita de fazer mais do que a lei tem como parâmetro máximo e resultaria efeitos mais bem de acordo com o serviço público, pois haveria maior número de audiências realizadas. Claro, se não for ingenuidade da minha parte e reticências. E aqui fecho aspas. Por primeiro, o juiz Lúcio Pereira de Souza ataca os critérios utilizados por esse regional para a convocação de magistrados titulares de vara para atuar em substituição aos desembargadores, afirmando que esta Corte, entre aspas, desconsiderou completamente o trabalho para privilegiar os contatos políticos, o que não é verídico. Isso porque a escolha dos juízes titulares de vara para substituir aos desembargadores é feita nesta Corte Regional em total observância à Resolução Administrativa 7 de 2006 e ao artigo 36 do Regimento Interno desse Tribunal, considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade administrativa e do juiz natural,
bem como os critérios de ordem objetiva estabelecidos no artigo 4º da referida resolução administrativa, quais sejam a pontualidade na entrega da prestação jurisdicional, a conduta do juiz, sua operosidade, presteza e segurança no exercício do cargo, o número de vezes que tem integrado a lista e seu aproveitamento em convocações anteriores. Nesse quadro, a afirmação do juiz representado, no sentido de que essa Corte privilegia, novamente abro aspas, contatos políticos em detrimento do trabalho desenvolvido pelos juízes, além de imputar a todos os desembargadores que compõem esse tribunal pleno o descumprimento do dever legal, ataca o brilhante trabalho desenvolvido por todos os magistrados que atuaram e atuam em convocações, resolvendo inúmeros processos, participando de longas sessões, por vezes até em cumulação com o trabalho das respectivas varas. E mais, o mesmo critério, ou a ausência dele, tão questionado e atacado pelo juiz Lúcio Pereira de Souza, foi utilizado em seu benefício, porquanto esteve atuando na condição de convocado perante esta Corte, a exemplo dos períodos de 2/2 de 2011 a 4/3 de 2011, junto à 9ª turma, em substituição das férias da desembargadora Maria da Conceição Batista, e de 11/7 de 2011 a 10/8 de 2011, junto à 1ª turma, em substituição das férias da desembargadora Beatriz de Lima Pereira. Não me parece que 2 turmas desse regional tenham atuado, portanto, da forma como alegado pelo representado. Prossegue ainda o juiz Lúcio Pereira de Souza, atribuindo a pecha de omissa à Corregedoria Regional em defesa do trabalho, terminando a sua fala com a irônica expressão, entre aspas, claro, se não for ingenuidade de minha parte, reticências, fecho aspas. O que a toda evidência denota a falta de serenidade e de urbanidade para com o órgão correcional e para com a figura do corregedor regional. Diante do quadro acima explicitado, resulta claro ter o juiz Lúcio Pereira de Souza infringido o teor dos artigos 35.1 e 36.3 da LOMAN e dos artigos 12, inciso 2 e 22 do Código de Ética da Magistratura, consoante muito bem exposto pela excelentíssima senhora desembargadora corregedora regional em sede de peça acusatória. Vale aqui reiterar, o juiz Lúcio Pereira de Souza, em sua peça defensiva, não ofertou uma linha sequer apta a rebater os fundamentos utilizados pela senhora corregedora, na medida em que fica apenas na questão relativa ao quórum, bem como ao teor da portaria GP 48 de 2013, no contexto do procedimento administrativo disciplinar, nem mesmo de forma remissiva às suas manifestações durante o processamento da representação. Realce, ademais, que as exposições estampadas nos itens 3 e 4 das derradeiras alegações do representado não atendem ao princípio da eventualidade, uma vez que não foram ofertadas no momento processual oportuno, vale dizer, por ocasião da defesa, nem sequer ao tempo da manifestação quanto ao teor da prova documental produzida. Abalizando-se nos elementos hospedados nos autos e sopesada a situação processual, acima enfatizada, a ausência de pugnação específica ao teor da acusação delimitada pela portaria GP 48 de 2013, não restam dúvidas de que a aplicação da pena de advertência estabelecida pelos artigos 3º, inciso 1 da Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça e 42, inciso 1 da Lei Complementar 35/79, atende não apenas os limites da pretensão expostas pela douta Corregedoria Regional, mas, sobretudo, revela-se consentânea com o princípio da razoabilidade, norteador de toda a administração pública, atingindo a sua finalidade. Senhora Presidente, concluo como proposta de voto a rejeição da preliminar suscitada e a procedência do processo administrativo disciplinar instaurado contra o excelentíssimo senhor juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de São Paulo, Lúcio Pereira de Souza, e face à infringência às disposições contidas nos artigos 35, inciso 1, 36, inciso 3, da Lei Complementar 35/79, e nos artigos 12, inciso 2 e 22 do Código de Ética da Magistratura Nacional, aplico ao mesmo a penalidade de advertência. Esse é o meu voto, senhora Presidente. Pois não, obrigada. Com a palavra agora a ilustre revisora, desembargadora Ana Cristina Pettinati.
Pois não, senhora presidente. Eu acolho o relatório e a solução dada pela excelentíssima senhora desembargadora sorteada como relatora à preliminar de nulidade suscitada pelo representado, sendo que, analisando com acuidade o processado a despeito das brilhantes considerações tecidas, concluo que a hipótese não comporta a penalização do juiz. Conquanto inoportuno o meio utilizado pelo representado para expressar possível inconformismo com a falta de convocação para compor listas de substituição na segunda instância nos últimos anos, não se pode deixar de observar ter o magistrado fornecido justa motivação para o reagendamento de algumas audiências, necessidade de fruição de férias pela sua assistente nas audiências, afastando a falta de diligência e dedicação daquele que dispunha de auxílio fixo, implícitas no questionamento feito pelo órgão correcional. Não se extrai de folhas 22 ataque manifesto do juiz a órgãos deste tribunal, mas sim um desabafo após esforços despendidos no cumprimento do plano de trabalho proposto pela Corregedoria Regional e da indagação em torno de um ato de administração da vara. O que aqui se interpreta como falta de cortesia ou excesso de linguagem, interpreto como falta de elegância, a qual, conquanto se lamente, não é passível de enquadramento nas normas que balizam a magistratura nacional. E ainda que se pudesse entender pela expressão de uma crítica ao sistema de convocação dos magistrados para atuar no tribunal ou alguma ironia ao pedir incentivo da Corregedoria para que sejam convocados os juízes mais eficientes ou mais compromissados com o trabalho, não se pode olvidar que a questionada manifestação deu-se em meio restrito, ofício encaminhado à Corregedoria Regional e não publicamente, de modo a macular a imagem dos órgãos neles citados ou de seus integrantes. A questão, assim, poderia ter sido tratada de forma menos implacável pelo órgão recebedor da crítica, levando o juiz a, em particular, ponderar sobre a melhor oportunidade e forma de manifestar suas opiniões. Posto isso, rejeitando a nulidade suscitada, eu proponho o julgamento de improcedência do pedido do processo administrativo disciplinar instaurado contra o excelentíssimo senhor juiz titular da segunda vara do trabalho de São Paulo, Lúcio Pereira de Souza. É o meu voto, senhora presidente. Pois não. Com a palavra, a desembargadora Ivete Ribeiro. A desembargadora Ivete, com a palavra. Senhora presidente, eu acompanho a senhora revisora, o voto da senhora revisora. Eu também acho que houve uma deselegância, mas rejeito a preliminar e acompanho no mérito. Desembargadora Silvia Almeida Prado. Eu igualmente rejeito a preliminar, mas entendo que quem fala o que quer na hora que bem entende é passível de censura, pelo que voto com a relatora. Desembargador Sérgio Pinto Martins. Peço desculpas, mas não ouvi o relator, não tenho condição de voto. É a sustentação. Desembargadora Marta Casadei. Relatora. Com o relator. Desembargador Davi. Eu voto com a relatora, senhor. Desembargadora Maria da Conceição Batista. Eu acompanho a solução da relatora quanto à preliminar de nulidade suscitada. Agora, quanto ao mérito, na linha da divergência apresentada, eu não vejo enquadramento dos fatos às disposições legais invocadas que lastreiam o acolhimento da medida disciplinar defendida no bem escrito voto da ilustre relatora. Sem dúvida que o representado fez uma crítica de caráter emocional, com certeza improcedente, mas de forma airosa e serena, e como bem salientado na divergência, em um âmbito restrito, né, sem nenhuma comunicação social do que ele disse. Então, eu acho que é despiciendo qualquer juízo de valor sobre o conteúdo da referida crítica, ou seja, se a mesma foi ou não depreciativa, se ela foi injusta ou não, ou se ela foi imprudente. Por quê? Porque o próprio artigo 36 da LOMAN e o artigo 12, inciso 2, do Código de Ética da Magistratura, excepcionam, na parte final, excepciona a conduta deodôntica do magistrado como
E, nesse contexto, eu acho que, se está excepcionando a conduta deodôntica do magistrado, nós temos que nós estamos querendo penalizar. Eu entendo que não há um enquadramento e, por isso, acompanho a improcedência iniciada pela ilustre revisora. Pois não. Desembargadora Sônia Maria Fossa do Amaral. Eu acompanho integralmente o voto da relatora. Desembargadora Rosa Maria Vila. Com a relatora. Desembargador Jomar. Com a relatora. Desembargadora Maria Cristina Fisch. Com a revisora. Desembargadora Magda. Desembargador Carlos Uzek. No mérito, com a revisora, por favor. Desembargador Salvador. Senhora Presidente, na preliminar eu acompanho a senhora relatora. No mérito eu acompanho a revisora, porque eu entendo que o representado apenas exerceu o direito de crítica que está abrigado na liberdade de expressão. Não houve excesso de linguagem, pelo que eu acompanho a divergência. Desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto. Com relação à preliminar, eu acompanho a relatora e, com relação ao mérito, eu acompanho a divergência inaugurada pela revisora. Desembargador Oliver Malhadas. Com a relatora. Desembargadora Vilma Gomes da Silva Hernandes. Com a revisora. Desembargadora Leila. Com a relatora. Desembargador Sérgio Roberto. Com a revisora. Desembargadora Maria Inês Resturiano. Com a revisora. Desembargador Paulo Mota. Com a revisora. Revisora? Revisora. Pois não. Desembargador Manuel Ariano. Senhora Presidente, pelo que veja, a divergência está acompanhando a preliminar igual, da mesma forma. Então eu voto com a divergência. Sim. Desembargadora Cíntia Tafari. Acompanho integralmente a relatora. Desembargador Roberto Barros. Eu também acompanho a senhora relatora. Desembargador Jonas Brito. Acompanho a revisora. Desembargadora Bianca Bastos. Acompanho a relatoria, senhora presidente. Desembargadora Sandra Cury. Acompanho a relatora. Desembargadora Adalberto Martins. Senhora presidente, eu entendo que o magistrado representado exerceu o direito de livre manifestação do pensamento, não se cogitando do excesso de linguagem punível, pois a manifestação não se deu no exercício da atividade judicante e stricto sensu, e nisso difere de situações analisadas por esse pleno recentemente. Penso que não houve infringência ao artigo 35, inciso 1, ou mesmo ao artigo 36, inciso 3 da LOMAN, pois não se tratou da emissão de opinião sobre processo pendente de julgamento, nem de juízo depreciativo sobre decisões deste tribunal ou de qualquer outro órgão judicante. E, pelo mesmo motivo, penso que a conduta do magistrado não se enquadra na hipótese do artigo 12, inciso 2 do Código de Ética da Magistratura, e até penso que, com algum esforço de interpretação, seria possível afirmar que a conduta tangencia o artigo 22 desse mesmo Código de Ética, que alude ao dever de cortesia para com os colegas, mas não me parece suficiente para legitimar a advertência, pois não houve negligência no cumprimento dos deveres do cargo. Entendo, pois, que a falta de elegância mencionada pela excelente senhora revisora, que eu até prefiro taxar como falta de educação, comporta apenas uma sanção moral, e nesse sentido eu julgo improcedente a pretensão punitiva. Acompanhando na preliminar, não é? Acompanho a revisora integralmente. Pois não. Desembargador Benedito Valentino. Com a relatora. Desembargadora Maria Isabel Cueva. Com a relatora. Desembargador Sidney Alves Teixeira. Com a divergência. Desembargador Ricardo Vértalo Duvitch. Com a divergência. Desembargadora Rosana de Almeida Buono. Com a relatora. Desembargadora Regina Duarte. Com a divergência. Desembargadora Kyong Mili. Com a revisora. Desembargador Álvaro Noga. Com a revisora, pois entendo que realmente quem conhece o magistrado pessoalmente sabe que ele é muito claro nos seus posicionamentos, ainda que de forma pouco elegante. E é exatamente isso que retrata o voto da senhora revisora. Pois não. Desembargador Nelson Bueno do Prado. Com a revisora. Desembargador Antero Arantes Martins. Com a relatora. Desembargadora Silvia Regina Pondé Devonald. Com a relatora. Desembargadora Hilma Aparecida Emetério. Com a relatora. Desembargadora Nélia Lichum.
coerente com a minha acusação, nos termos do voto da relatora. Desembargador Nelson Nazar. Com a relatora. Desembargadora Sônia Franzini. Com a relatora. Desembargador Sérgio Vinic. Com a revisora, senhora presidente. Desembargador Marcelo Freire Gonçalves. Com a relatora. Desembargador Luiz Carlos Gomes Godoy. Senhora presidente, com a devida vênia, entendo que imputar a esta Corte fundamentar suas decisões em contatos políticos é sim uma imputação grave. E por esta razão eu acompanho o voto da eminente relatora. Desembargadora Odete. Relatora. Desembargador Fernando Sampaio. Relator. Desembargadora Vilma Capato. Relatora. Desembargadora Tânia. Com a relatora. Desembargadora Ana Maria Contrúcio. Com a relatora. Desembargadora Maria Ângela. Com a relatora. Desembargadora Yara Ramires. Com a revisora. Desembargadora Mércia Tomazini. Com a relatora. Desembargadora Beatriz de Lima Pereira. Com a divergência. Desembargador Wilson Fernandes. Com a relatora. Desembargador Luiz Antônio Vidigal. Com a relatora, senhora presidente. Desembargador Luiz Carlos Norberto. Com a relatora. Desembargador Eduardo de Azevedo Silva. Relatora. Desembargador José Carlos Fogaça. Com a relatora. Desembargador José Roberto Carolino. Revisora. Desembargador Rafael Pugliese. Declaro-me suspeito por foro íntimo. Desembargador Ricardo Trigueiros. Senhor presidente, na situação específica que está sendo contemplada nos autos, eu tive dúvidas, mas voto com a revisora. Desembargador Rovirso Bol. Acompanho a relatora. Desembargadora Sônia Aparecida Gindro. Com a relatora. Desembargadora Cândida Alves Leão. Acompanha a relatora. Desembargadora Lisete. Com a revisora. Desembargadora Jucirema. Relatora. Desembargador José Rúfulo. A pena sugerida, que a meu ver é de censura, pois o representado não foi negligente no cumprimento dos seus deveres, mas sim procedeu incorretamente, artigo 44 da LOMAN, ao enviar à corregedoria a correspondência alvo deste processo. Então, a minha divergência é apenas quanto à pena. Pois não. Desembargadora Ivani. Revisora. Pois não. Vamos à contagem.
Isso, presidente, quando for somar aqui. 28, 60, 69. Vou contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É que tem duas que não votarem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 72? 72. A senhora que não vota, o doutor Sérgio pediu notícias a Negros e o doutor Rafael por suspeita. Pois não. De acordo com os votos, unanimidade, a preliminar foi rejeitada. Com relação ao mérito, tivemos 41 votos pela punição e 28 votos pela improcedência. Contudo, considerando o número de presentes e considerando também os impedimentos, nós temos como quórum 42 e nós tivemos apenas 41 votos. De forma que a ação foi julgada improcedente e foi designada Sua Excelência a revisora, correto? Não, de fato. Não. Pois não. Eu acredito que seja pela procedência. Só que falta de quórum, não é? Falta de quórum para punição. Pois não. Tem uma outra observação. O desembargador Rafael se considerou suspeito. Ele está sendo computado no quórum? Está sendo computado. Não, tirado. Retirado. Foi retirado. Mas não altera. Não altera, porque altera só em meio ponto. Tá? Pois não. O desembargador Rúfulo acompanhou, apenas divergiu. Exatamente. Todos foram computados. Foi computado pela procedência, né? E foram 41 votos pela procedência. 2 abstenções, a do doutor Sérgio e a do doutor Rafael, e os impedimentos normais, as ausências justificadas, que nós temos 2 hoje, né? Licença médica e as 2 suspeições. De forma que hoje o quórum seria de 42. Bom, mantivemos, portanto, a procedência, mas não conseguimos a punição ante por não ter sido atingido o quórum para o quórum de máximo. Presidente, considerando que os quórum de 42 votos. Deixou-se de aplicar, portanto, a penalidade, remetendo-se o processo para o arquivo. Pois não. Essa é a conclusão. Senhora Presidente. Pois não. Posso me retirar? Pois não, doutora. Estou em férias. Posso? Eu acho que não julgo mais nenhum aqui, né? Hoje. Ah, claro. Pois não. Permite? Muito obrigada. Com certeza, claro. Bom, dando prosseguimento, nós temos o processo número 2 de pauta, que trata da prestação de contas do relatório geral dos trabalhos realizados no exercício anterior pela presidência desse tribunal. E, como já foi noticiado antes, todas as prestações de contas e todo o relatório foi disponibilizado aos senhores magistrados pela intranet, na prestação de contas, e eu considero cumprido, portanto, os termos do artigo 70, inciso 16 do regimento interno. De acordo? Vamos ao processo extra-pauta. Procedimento de vitaliciamento número 22 de 2013. Interessada Daiana Monteiro Santos, juíza do trabalho substituta deste egrégio tribunal. Passo a palavra à ilustre corregedora, a doutora Anélia. Pois não, senhora presidente. Eu encaminhei a todos os gabinetes dos senhores desembargadores o teor do que consta do procedimento de vitaliciamento, especialmente o relatório e conclusão feita pela Secretaria da Corregedoria, bem como a certidão dando conta de que os componentes da Comissão de Vitaliciamento nada tinham a opor ao vitaliciamento de Sua Excelência. E aí, o meu parecer, ele é longo, eu penso que já tenha sido estudado pelos senhores magistrados. Em suma e em resumo, eu estou opinando pelo vitaliciamento de Sua Excelência, Excelentíssima Juíza do Trabalho Substituta, doutora Daiana Monteiro dos Santos. Pois não.
Alguma dúvida? Algum pedido de esclarecimento? Haverá alguma divergência? Decisão unânime, portanto, tal como opinado pela Corregedoria Regional, pelo vitaliciamento de Sua Excelência, a senhora juíza do trabalho substituta, doutora Dayana Monteiro dos Santos. Decisão unânime. Temos ainda um processo, parece-me que é o último, de embargo de declaração. Parece que a doutora Jane... Eu, na condição de revisora, peço o adiamento para a próxima sessão, porque o processo não foi passado para mim. Pois não. Então, o processo ficará, com a doutora Jane, ficará adiado, portanto, para a próxima sessão. O processo de número 2 da pauta, da extra-pauta. De forma que, concluídos os processos deste plenário, declaro encerrada a sessão plenária.